Oferecimento: Clínica e Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur, especialista em fazer você enxergar o bom da vida. Olá pessoal, o programa Saúde em Foco já está começando. Hoje a nossa convidada é a nutricionista Fernanda Gavioli, que veio hoje aqui especial para o nosso programa. Fernanda, seja muito bem-vinda ao canal SAM, ao programa Saúde em Foco. E para começar eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque faz tempo que a gente não leva aquele bate-papo gostoso, né? Isso. Eu gostaria de agradecer então o convite que você me fez para a gente estar fazendo essa gravação hoje. Então eu sou nutricionista, sou de Ourinhos, né, formada há quase 13 anos, mas faz 4 anos que eu estou morando no Paraná, próximo de Londrina e Ibiporã. E aí eu continuo vindo a Ourinhos para atender, porque eu tenho esses pacientes, né, que eu sempre atendo, então clientes fiéis, né, que sempre me procuram. Então eu continuo vindo para Ourinhos para fazer esse atendimento. Bom, Fernanda, você quando eu te conheci, né, na nossa primeira gravação, algum tempo atrás, você era nutricionista, mas não tinha um aperfeiçoamento, né, que hoje a gente vai se aprofundar, mostrar receitas, né, quem estiver aí em casa, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, a gente vai mostrar uma receitinha hoje e no final do programa eu vou provar. Então, Fer, conta um pouco pra gente desses novos estudos que você tem feito. Sim, então como eu trabalho com a nutrição funcional já faz 6 anos, e quando eu me formei na funcional, né, como uma especialização, a gente tinha muita dificuldade de encontrar produtos que fossem nessa linha, né, sem glúten, sem leite, ou para outros alérgicos, que esses produtos fossem identificados falando que não continham, né, ou continham tais ingredientes. E aí hoje não, hoje a gente tem uma gama de produtos, né, que dá pra gente desenvolver várias receitas. Só que aí o que eu percebia? Que eu dou essas receitas para os pacientes, né, no consultório, para aquelas pessoas que não podem consumir, né? Então, por exemplo, a pessoa, o doente celíaco não pode consumir glúten, mas às vezes existem pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten. Então, as pessoas com síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou às vezes tem muito inchaço, muita retenção hídrica, então é legal a gente dar uma cortada no glúten, né? E aí quando eu passava essas receitas com as orientações, o paciente não fazia, né? Então assim, ficava, mas por que as pessoas não colocam isso em prática, né? E antigamente, como também tinham poucos produtos, as receitas não ficavam boas, né? Então assim, era difícil mesmo, né, ter essas receitas boas. E aí que surgiu a ideia de eu começar a testar mais essas receitas, colocar mais a mão na massa, né? Inclusive fiz vários cursos, né, de também sem glúten, também com a linha sem leite, que aí a gente usa muita biomassa para estar substituindo também o creme de leite, a maionese, mas sempre focando no quê? Numa alimentação de verdade. Então comer comidas de verdade, né, alimentos de verdade, com quanto menos aditivos químicos, então os conservantes, corantes e tudo mais. Então a nutrição funcional não é só sem glúten, sem leite, mas é esse comer comida de verdade mesmo, né? Então fazer as pessoas voltarem para a cozinha, né? Tá, qual que é a diferença, Fernanda, de uma nutricionista normal ou de uma nutricionista funcional? Então, na funcional, a consulta ela demora em média 1h30, que a gente faz todo um histórico para entender, né, o paciente desde que ele nasceu até os dias atuais. Então, com os problemas de saúde que ele tem ou que pode vir a ter, de acordo com a genética, né, e os antecedentes. E também os exames, né, que muitas vezes eles já trazem, a gente solicita para ver se há alguma deficiência, se há, né, então, e aí a gente vai trabalhando em cima da necessidade de cada um. Pode ser, né, que a pessoa venha só para perda de peso e aí a gente identifica uma enxaqueca, um intestino que não é legal, né, um inchaço, uma sensibilidade com algum alimento. Uma sensibilidade com algum alimento, e aí a gente trabalha em cima deles, de tentar excluí-los, né, por um período, até que ela se dessensibilize desses alimentos. Então não é que todo mundo para emagrecer precisa tirar o glúten, né, na verdade a gente precisa melhorar a alimentação como um todo.
o ideal é que todas as pessoas consumissem menos o glúten, né? Assim como o leite, assim como até o mamão. Tem gente que come mamão todo dia de manhã. E por que a gente deveria consumir menos o glúten, né? Porque muita gente não consegue entender. Por que a gente deveria consumir menos, Fernanda? Todos os alimentos a gente deveria consumir menos, né? Sempre fazer um rodízio. Tipo, corta tudo, corta até os... Não, a gente deveria diminuir. Como a gente consome muito do glúten, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu cortei o pão, eu cortei o carboidrato. Mas daí, cortou o pão, deixou a torrada, deixou não sei o quê. Então, se a gente for ver, é igual leite. Muitas pessoas falam, eu não tomo leite, mas conta quantas coisas de leite toma no dia. Queijo, iogurte. Né, os de adição mesmo, até no salame tem leite, por exemplo. Então, se a pessoa tiver muita sensibilidade, ela não pode também ingerir, né, nem consumir o salame. E aí, do glúten, assim como do leite, eles são proteínas de difícil digestibilidade. Então, assim, do leite, assim, quase que 90% da população tem uma sensibilidade. Né? Então, o intestino não funciona bem. Ou é obstipado, que é o intestino preso, ou é solta demais. Já não é normal, porque o intestino normal, né, a gente tem aquelas fezes inteiras, pastosas, então está absorvendo o que precisa e está excretando o que precisa. Quando a gente não tem isso, a gente já tem uma alteração, né? Que a maioria das pessoas acabam não percebendo e não dando importância, mas já é uma alteração. Aí depois, em decorrência disso, pode vir aí, né, o excesso de peso, deficiência de vitaminas e minerais e tudo mais. Tudo isso é a nutrição funcional que vê, né? A nutrição tradicional, assim, vamos dizer, né? Só a nutrição clínica acaba não vendo esses detalhes, né? Então foi na nutrição funcional que eu descobri tudo isso, que era assim, o que eu mais queria, que era ajudar o paciente, não só fazer emagrecer e ficar mal-humorado, irritado, porque o nutricionista cortou tudo, vai cortar até os pulsos, né? Então é bem isso. E aí o glúten, ele tem essa gliadina, que é essa proteína, né? Que está presente no trigo, na aveia, porque a aveia é contaminada pelo glúten, né? Então, assim, por ser processada nos mesmos equipamentos. A gente tem aveias hoje que são produzidas separadamente, né? E manipuladas, então elas são sem glúten. Mas, de uma forma geral, elas têm essas baratinhas, vamos dizer, elas acabam tendo. Então, é trigo, aveia, centeio, cevada, malte. Cerveja, né? Pensar. Cerveja. Hoje tem cerveja sem glúten. Já tem cerveja sem glúten. Sempre assim, em casas de produtos, né, especializados, produtos naturais, acabam tendo. E aí, assim, né, aqui principalmente eu vejo essa dificuldade, porque não tem um restaurante que seja específico, que tenham produtos, né, que tenha, de repente, essa cerveja, que lá em Londrina eu vejo, né, lá a gente tem casas, tem restaurantes, tem cafés que já tem produtos sem glúten, tem os produtos veganos, tem toda essa linha, né. E aqui não tem, então por isso que eu acho que é interessante estar passando também essas receitinhas para isso, né, porque se as pessoas não podem comer fora, então vão para casa, vão pro forno, né. E essa ideia também, assim, de voltar um pouco na alimentação, porque é pra gente lembrar, assim, de alimento, tudo que os nossos avós reconheciam como comida. Então, se minha avó não conhecia aquele lanchinho que a gente come hoje, é porque ele não é tão saudável. Porque se ele fosse saudável, ele teria vindo de hoje. As pessoas na década de 70 eram pessoas mais magras, né? Porque não tinha tanta industrialização, não tinha tanto embutido, não tinha esse consumo abusivo, né? De muito sódio e muita gordura, né? É isso mesmo. Em 1970, quando começou essa mudança, olha, vamos trocar o óleo, vamos trocar a banha, que era utilizada para cozinhar, então a gordura saturada, pelo óleo poliinsaturado, né? Que são os de soja, de milho e tal. E aí que, na verdade, começou todo o problema, porque a gordura, ela não é ruim, de uma forma geral. Depende do quanto que eu consumo, a quantidade, a forma que eu uso, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a manteiga é melhor para cozinhar do que o óleo vegetal. Ou senão eu uso o azeite virgem para cozinhar e o extra virgem para salada. Então a gente não usa mais esses óleos de soja, de milho, de canola, de girassol, né? Já não estamos mais recomendando. E então, se a gente, vamos supor, se a gente quiser voltar na década da vovó e utilizar a banha, seria então recomendado, então, Fernanda? Tem vários estudos, né, em população mostrando que essa pequena quantidade da gordura saturada, que seria a banha, como a manteiga, se ela for usada em pequena quantidade, ela não interfere em nada. Manteiga, colesterol. Manteiga e margarina. Melhor a manteiga. Melhor a manteiga. Que daí ela é de uma origem animal. De origem animal, e a gordura saturada, né? Que é o que na década de 70 foi falado que a gente não podia usar. Mas na verdade foi quando, assim, a indústria alimentícia deu aquele boom, né? Então, assim, tinha que crescer.
Então foi tirado tudo que era natural e foi colocado os alimentos minimamente processados. Hoje qual que é a ideia? Que a gente consuma os alimentos in natura, ou, desculpa, não é o minimamente não, que são os super processados. Minimamente é quanto menos processado. Então hoje a ideia é que a gente consuma os alimentos ou in natura, ou esses que são minimamente processados, porque só teve um pouquinho de processamento. Então, por exemplo, se eu compro um arroz, ele foi processado, não é que tá do jeito que eu comprei, que foi plantado, né? Se eu compro um grão, então é esse processamento mínimo. Agora, se é sei lá, um extrato de tomate, então enlatado já é uma coisa, palmito. Então, tudo que eu puder usar fresco, in natura, com certeza vai ser melhor. Bom, mas a nutricionista funcional veio aqui hoje para mostrar uma receita que ela vai me provar, porque assim, eu tenho uma mania terrível de consumir muito glúten. E ela vai me provar hoje que uma alimentação sem glúten também é gostosa. Bom, eu vou tirar isso a limpo. No próximo bloco ela volta contando para vocês aí de casa qual é a receita. A gente vai mostrar, ela vai fazer aqui e eu vou provar no final do bloco. Vamos lá, Fernanda, então? Vamos lá. Então. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Saúde em Foco, hoje especial aqui com Fernanda Gavioli, nutricionista. A gente volta já já.